Olá, irmãos. Vamos lá, continuando esse assunto sobre igreja. Foi falado a respeito da estrutura, dessa interação e integração que é necessário que cada membro tenha, né? Nesse corpo, nesse organismo que é a igreja, que Jesus estabeleceu, e Cristo é o dono e Senhor e cabeça dessa igreja. Hoje eu queria falar sobre duas funções inerente a todo esse corpo, ou seja, é uma função, é uma responsabilidade que, independente da sua atribuição ou função ou responsabilidade, todos têm essa responsabilidade de fazer, ok? Que é comunicar o evangelho, pregar o evangelho, né? Para que o amor, a mensagem de Cristo Jesus seja anunciada. Isso é uma responsabilidade. Marcos 16, a grande comissão, né? Alguns ainda brincam assim, ao invés de grande comissão, tá grande omissão, né? Porque a gente vê muitas pessoas não entendendo isso e fazendo isso. Entendendo que a responsabilidade de fazer isso é do pastor, é da liderança, né? Não, eu sou aqui o agente secreto de Cristo, né? Então eu ando camuflado, ninguém sabe que eu sou, né? Deus me livre, né? Isso antigamente parece que era ser muito mais evidente, mas ainda tem muito cristão camuflado aí, né? De ser ou viver uma coisa que na verdade não é e não faz, né? Isso é muito sério, muito complicado, né? Porque isso acaba afetando diretamente, negativamente as outras pessoas, que acaba criando uma aversão e um distanciamento do evangelho de Cristo Jesus, o evangelho de salvação e restauração, transformação de vida. Mas vamos lá. Então, uma das funções inerente a todos, todo mundo, que é comunicar o evangelho. A outra é ensinar a viver como Jesus viveu. E aí, tem um versículo que nós vamos ler aqui, lá em Mateus 28, no versículo 19 e 20, muito importante, né? Que fala também sobre essa responsabilidade, como lá em Marcos, no final do capítulo 16. Então, esse discipular é ensinar, né, a essas pessoas, né, principalmente os recém-chegados, porque agora eles vão estar descobrindo, descortinando algumas coisas para ele, e aí cabe àqueles que já estão inseridos nesse corpo, que pertence a agregar, a trazer esta pessoa para explicar, para mostrar, para viver junto, né? Comer junto, né? Desenvolver essa amizade ou comunhão que a palavra de Deus estimula como algo necessário e abençoador, né? Quando nós vemos lá no Salmo, que diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? E não em confusão, mas em união. E aí você vê que na sequência desse versículo diz que há uma bênção de Deus sobre isso. Ou seja, essa interação, integração, interação, comunhão, convívio, né? Esse compartilhar, essa comunhão, há uma bênção de Deus sobre isso, né? Quando feito de forma correta, né? Quando eu digo aí sincera diante de Deus, porque o que Deus olha na minha e na sua atitude é a sinceridade do nosso coração, né? Então nós temos que estar preocupados com isso e devemos então fazer isso. Então o discipular envolve nesse ensinar, fortalecer, corrigir, né? Infelizmente tem esse passo também, né? Todos nós somos cabíveis de correção porque não somos perfeitos, e aí entra uma dinâmica muito importante que nós vamos estar falando um pouquinho nesse vídeo, ajudando um outro, né? Tudo baseado nessa comunhão, porque um precisa do outro, né? Esse bem comum e essa integração, essa interação, ela precisa ser muito clara, porque da mesma forma que eu preciso desses membros, desses irmãos desse corpo de Cristo, eles também precisam de mim. Isso precisa estar bem claro. Então, isso traz para nós um senso de utilidade, traz para nós um entendimento de importância, de pertencimento, né? E de necessidade, ou seja, que nós somos úteis, né? Porque Deus chamou a cada um de nós para uma função, para uma incumbência, com um propósito. Pode acreditar que todos nós temos um propósito
como esse que eu estou dizendo aqui, generalizado, né, uma responsabilidade generalizada, mas também há responsabilidades e funções específicas, que aí cabe a cada ministério, cabe a cada detalhamento que eu e você precisamos descobrir. Tudo bem? Vamos lá então para Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim, ó, versículo 19, portanto, vão, Jesus orientando os discípulos que ele estava preparando, né, que foi ali o start, né, de tudo, é ali que Jesus implantou, né, o cristianismo, né, derivado dele Cristo, ungido, né, o Messias, né, o ungido de Deus para fazer aquilo que Deus havia designado desde o princípio, que era morrer para remissão, perdão, quitação de dívida dos pecados para com Deus, crendo na morte do seu ungido, Filho de Deus, Jesus. Vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos, Jesus disse, de todas as nações. Glória a Deus. Então não é algo específico para A, B ou C, é para todo mundo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20, normalmente o versículo 20 fica esquecido, né? Mas presta atenção no versículo 20, irmão. Diz lá, ó, ensinando-os a obedecer a tudo que eu, Jesus dizendo, ordenou. Ou seja, o 20 de novo, ensinando-os. Então é uma incumbência, uma responsabilidade que nós temos, que é de ensinar a obedecer, da mesma forma que eu obedeço, porque aí, irmãos, aquela frase não cabe, que é assim, ó, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não existe, irmão. Isso para um cristão não existe. A questão é, faça aquilo que eu faço. Obedeça a Cristo, compreenda os seus princípios e põe em prática na sua vida, assim como você vê em mim. E isso precisa de aproximação. Irmão que não quer aproximação do outro, irmão que não quer interação com o outro, é esquisito e antibíblico. Então, vamos lá. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Ou seja, Cristo ordenou, definiu princípios, mandamentos que nós precisamos obedecer para o nosso próprio bem. Porque o resultado dessa obediência vai trazer um aprazimento, uma alegria, uma satisfação, um contentamento, que nós só iremos usufruir se nós plantarmos isso. Nós só vamos colher se nós plantarmos isso. Então, Jesus está dizendo que nós devemos ensinar essas pessoas, né, como nós fomos ensinados, a obedecer a quem? A mim? A obedecer o pastor? A igreja A, B ou C? Não. A obedecer os princípios que o evangelho de Cristo Jesus traz. Qual é o entendimento que é um evangelho para a salvação, para a justificação do pecado, né, do pecador, né, para a remissão e perdão de pecados, né? Então nós devemos ensinar a obedecer aquilo que Jesus definiu, determinou. Aí Jesus está dizendo, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Algumas pessoas também às vezes só lembram desse finalzinho, porque aí, pô, Jesus vai estar comigo, que legal e tal, né? Mas esquece que tem aí os pormenores, né? Tem um detalhamento de tudo isso, não podemos fazer vistas grossas, né? Então, aqui há uma promessa que, fazendo isso, Jesus estará sempre conosco, né? Ele estará sempre com vocês, sempre conosco, até o fim dos tempos. E aí existe um entendimento quanto à sua palavra, quando nós vivemos, entendemos e vivemos, isso é uma realidade, e uma efetividade de Cristo em nós, como também o seu Santo Espírito que habita em nós, como eu falei no outro vídeo. Então aqui, ó, os 12 apóstolos, nessa situação que Jesus estava aqui falando com eles estavam sendo preparados, né, esses líderes estavam sendo preparados para que eles fossem os executores nesse início, né? Então eles foram treinados por Jesus para isso, né? E a igreja, né, nesse momento, ela não tinha nenhum edifício remetendo para aquela questão de organização, ok? Ela era aqui um organismo somente. Aqui foi no começo, foi daí para frente que começou a surgir a necessidade de uma estrutura organizacional, ok? Então, aqui está dizendo que por isso essas pessoas se reuniam em casas, e aí é onde eu quero falar sobre esse começo, sobre uma situação específica, né, para que depois remete, né, por uma necessidade que precisa de uma estrutura física, de um lugar, tá? Então, eles se reuniam em casa ou em alguns lugares públicos ali em Jerusalém, ok? Lá em Atos, ali no capítulo 2, depois que Jesus foi assunto aos céus, porque Deus deu essas diretrizes, né, aos discípulos, e logo depois ele foi assunto aos céus. Essas diretrizes que foram dadas foi logo depois que ele ressuscitou, ok?
ok? Então, essas informações, logo depois que ele passou, ele foi assunto aos céus, né? Presenciado, né, por muitas pessoas, e ele teve contato, né, por mais de 40 dias e por mais de 500 pessoas depois da sua morte, né? Então, aqui no em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, eu quero ler aqui para vocês também compreender um pouquinho desse ambiente inicial, né, que era da igreja ali. Diz lá, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então, o cristão, né, nessa época aí, a igreja ali, ela era um pequeno grupo, eles não tinham lugar ainda. Então, eles continuavam se reunindo no pátio do templo. Esse templo aí era do judaísmo, ok? Então, eles iam ali para o pátio do templo, o pátio era o lado externo, né, do templo, e eles se reuniam ali, né? Aí, também diz nesse texto, que eles partiam o pão em casa, né? Ou seja, eles tinham também um convívio na residência, né? Porque eles se conheciam. E é isso que eu quero chamar a atenção, porque eu creio e eu entendo que a igreja precisa ter esse vínculo, precisa ter essa aproximação. Eu sei que é trabalhoso, eu sei que é difícil, né? Eu sei que tem pessoas que são difíceis, né? São difíceis, né? Mas a palavra de Deus nos remete que pessoas que são tratáveis, que abriram o seu coração para o evangelho de Cristo Jesus, elas se tornam pessoas maleáveis, amáveis, tragáveis. Então, pense nisso, ok? Não é a simpatia em pessoa, porque tem muitos aí que se usa de uma simpatia, de um politicamente correto, mas não é verdadeiro, não é sincero, é hipócrita no caso, né? Que Jesus também denunciou, alertou sobre isso os discípulos. E isso está inerente a toda a época, né? Está inerente a toda a época e a igreja também. Tem, sim, pessoas que não fazem bom uso da liberdade, né, e da sinceridade que Jesus nos deu como referência e que nós deveríamos fazer, né? Mas vamos lá. Então, eles partiam um pão, está lá no nos versículos 46 e 47 de Atos 2. Eles partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Então, você vê aqui dois aspectos em termos de ambiente aonde eles se encontravam. Eles se encontravam no templo, né? Porque eles não tinham um templo deles, então eles se reuniam no pátio do templo, que era o templo do judaísmo, que foi da onde, né, o cristianismo surgiu, né? Então, eles já se reuniam naquele local e também se reuniam nas casas. Por quê? Porque ainda era possível, por conta até mesmo da quantidade de pessoas que não eram tantas assim. Então, eles se reuniam em casas, né? Até porque também, nesse período, houve também uma perseguição, né? Então, assim, não deu tempo nem deles se organizarem para ter um lugar específico para eles se reunirem como um templo, como uma igreja física, né? Não deu nem muito tempo, porque logo veio a perseguição e eles foram dispersos, na verdade, né? Não deu tempo nem deles arrumar um salãozinho para eles poderem se reunir. Mas o outro aspecto que eu quero aqui é essa questão que eles tinham um convívio familiar, esse convívio próximo, como irmãos, como família de Deus. E eu vejo hoje em dia, infelizmente, isso não ser muito cultivado e pior ainda, não ser cultivado por algumas lideranças e por algumas pessoas não quererem isso. Então, quando ela não quer, ela vai procurar um lugar onde não tem isso que a palavra de Deus diz que precisa ter, essa aproximação, essa integração, essa interação como irmãos, né? Na verdade, são pessoas que fazem parte de uma igreja, mas, como eu disse, não se conhecem, não tem relacionamento, não tem comunhão. E observa como era o ambiente aqui da igreja do começo. Isso é fundamental que eu e você compreendamos como igreja, tá? Então, aqui eles se reuniam, participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, né? Versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. As pessoas de fora viam isso e falavam, que da hora, que bênção, que é isso, né? Como pode, num ambiente tão hostil, vocês serem próximos? Por que vocês são assim? Aí entra
a nossa fala e comportamento, dizendo, o que nos liga, o que dá essa liga, essa junção, é o amor de Cristo Jesus revelado a nós. E é isso que nos faz ser próximos. E isso vai ser cativante, como está dizendo aqui, chamava a atenção, eles tinha a simpatia do povo, das outras pessoas. E foi assim, e deve ser assim também, e que muitas pessoas vão se sentir curiosas ou atraídas para provar isso e ver que isso é um algo sincero, que é um algo real e que é um algo verdadeiro. E o Senhor, no final do versículo, lhes acrescentava, Jesus, o Senhor, Deus, lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, ou seja, as pessoas que iam entendendo, tendo acesso, e iam entendendo o Evangelho, e iam entregando o seu coração a Cristo Jesus, da forma que Cristo Jesus recomenda, ok? Que é confiar e crer no seu sacrifício para a salvação. E as outras coisas faz parte desses outros vagões dessa grande locomotiva do Evangelho, que essa locomotiva é a salvação. Então, lembra que remete ali para Mateus 28, que nós acabamos de ler, que nós devemos comunicar o Evangelho, fazer discípulos e preparar essas pessoas, ensinar essas pessoas a obedecerem aquilo que Jesus definiu, determinou. Essa é uma engrenagem, um mecanismo que eu chamo que ele se autoalimenta, né? Ele se retroalimenta, né? E isso é muito gostoso, porque aquele que já está, ele faz esse papel com aquele que está chegando, ele se sente e é realmente, não só um sentimento, mas ele é realmente útil e se sente suportado, né? Dado para ele suporte, dado para ele condições dele pertencer a esse membro, e dali um pouco ele mesmo vai estar fazendo o papel que foi feito com ele, e ele agora vai estar desempenhando. Aquilo que ele recebeu, ele agora também vai estar dando, e isso é algo que se retroalimenta, baseado na nossa referência, que é Cristo Jesus, ok? Então aqui nós podemos observar que a igreja nesse período, ela não tinha ainda uma necessidade de um local específico para se reunir, né? Como eu disse, logo depois desse momento aí começou a perseguição, né? Logo aqui no começo do livro de Atos, você já vê aí Paulo, né? O apóstolo Paulo, que depois ele teve um encontro marcante com Cristo, e ele parou de fazer aquilo que ele estava fazendo, porque Cristo chamou ele num particular e falou, né? E aí ele entendeu o evangelho, Jesus explicou tudo que concernia, né, o evangelho. Inclusive Jesus, quando se manifesta a Paulo, ele diz, por que você me persegue? Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus falou, por que você me persegue? E aí ele entendeu que ele estava perseguindo a igreja, e na cabeça dele, de uma forma direta, ele igreja, e indireta, né, ele acabou de descobrir que, na verdade, ele estava perseguindo a Cristo Jesus, né? Então, é importante você entender essa estrutura, esse entendimento dessa importância, desse convívio como igreja. Então, aí a gente começa a perceber e entrar mais no ponto da importância. Qual é a importância da igreja? Então, quando não sabemos qual é a importância do porquê das coisas, as coisas ela perde o sentido, perde o significado, né? Então, é por isso que nós podemos e devemos compreender o porquê da igreja. Para que a igreja? Qual é a importância da igreja, né? Porque se não há essa compreensão, a importância, o significado, as razões se perdem, e aí acaba se tornando uma coisa sem sentido, sem importância. Tá? Então, aqui, para a gente poder fechar, ali em Mateus, no capítulo 18, Jesus está falando a respeito de um tratamento entre os irmãos. Quando um irmão faz alguma coisa que, de repente, está prejudicando a um irmão específico ou a igreja como um todo. Então, ali, Jesus está falando que é necessário esse irmão se aproximar desse outro, com o intento de resgate, com o intento de tratar essa pessoa. É isso que o capítulo 18 de Mateus fala. E aqui está falando, então, do modo operandi da igreja, de como essa igreja deve funcionar, de como esse mecanismo, essas engrenagens funcionam. Amém? Então é importante, aqui nesse texto, para a gente terminar esse vídeo, está falando que é necessário que haja uma integração entre as pessoas
para edificação, para restauração, reabilitação dessa igreja, dessas pessoas como corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Vamos aí falando sobre igreja, vamos aí entrando no detalhe, porque isso não muda. Amém? Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus.